Eu quero dar uma orientação, fazer uma oração para buscarmos a presença de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 32. Por favor, segundo Crônicas 32. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz, a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. E então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar. Senhor, eu ouço o teu chamar. E me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz. Sempre ouço a tua voz. Tão linda, tão cheia de amor que diz: meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. Graças a Deus. Olha um pouquinho para mim, depois nós vamos ler com calma, não precisa se preocupar com isso. O momento mais importante da reunião é quando transmitimos a palavra de Deus. Então é muito importante que a pessoa faça um esforço, né, para prestar atenção, compreender. A palavra de Deus não pode, a gente tem que entender que ela não pode simplesmente ficar na nossa mente. Primeiro ela entra você está ouvindo uma pregação, por exemplo, a mensagem vai entrar nos seus ouvidos, vai passar pela sua mente, vai para a sua mente, mas ela tem que alcançar o seu espírito para que ela produza não só a fé, produza a vida, direção. É a palavra de Deus que produz direção. Às vezes a pessoa, às vezes não, geralmente quando a pessoa está vivendo fora da presença de Deus, né, a pessoa traz consigo não só pecados, erros, mas traz muitos problemas, lutas, aflições, que evidentemente são consequências do fato da pessoa estar vivendo fora da presença de Deus. A pessoa vem de uma vida de trevas, então ela vem trazendo muita coisa ruim na vida e vai evidentemente precisar se voltar para Deus para ir vencendo. Isso acontece. Mas é importante aprender que o fato de uma pessoa estar andando na presença de Deus, sendo fiel a Deus, não significa que porque ela anda na presença de Deus, porque ela é fiel a Deus, não significa que ela não vai enfrentar lutas, não significa que ela não vá passar por adversidades, né? Às vezes isso
é pregado erradamente. E as pessoas, às vezes, elas pegam uma ideia de que agora eu estou na presença de Deus, eu estou sendo fiel a Deus, então não vou enfrentar mais nada, eu não vou passar por mais lutas, por adversidades. Isso não é verdade. O fato da pessoa estar andando na presença de Deus, caminhando com fidelidade diante de Deus, é importantíssimo. Primeiro, em função da sua vida eterna, da garantia da salvação. E o fato da pessoa andar na presença de Deus fielmente é fundamental e vai abençoá-la em vários aspectos da vida, porque a fidelidade, a obediência a Deus abençoa. Mas isto não significa que Deus não vá permitir que aquele que está andando com fidelidade na sua presença não enfrente nada, não passe por lutas. E às vezes pessoas, cristãos fiéis a Deus, que estão andando com fidelidade na presença de Deus, de repente eles se deparam com uma adversidade, ou eles passam por uma situação difícil, grave, que aflige, e às vezes eles se espantam, né? Alguns se revoltam e dizem assim: não, mas como pode? Eu estou andando com Deus, na presença de Deus, por que isso aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou enfrentando esse problema? Então existem alguns que se revoltam erradamente. Eles se revoltam como se Deus não estivesse sendo fiel a eles. E tem gente que se revolta e às vezes diz assim: não, eu não vou buscar mais a Deus, não, porque eu estava na presença de Deus com fidelidade e Deus permitiu isso ou aquilo, passar por isso, estou passando por isso agora. Dá a impressão de que Deus falhou ou não foi honesto com eles. Existem outros que desanimam. Eles não se revoltam, mas eles desanimam, porque eles dizem: não, mas eu estou andando com fidelidade diante de Deus e Deus permitiu essa situação aqui. Aí eles desanimam e eles às vezes perdem a fé. Então nós temos que, o cristão tem que amadurecer espiritualmente. Uma coisa é a pessoa estar um determinado tempo dentro da igreja. O tempo na igreja não quer dizer, não é sinônimo de amadurecimento. Nós temos que amadurecer espiritualmente e entender que, como cristãos, mesmo andando com fidelidade diante de Deus, isso é importantíssimo e nos abençoa muito, mesmo vivendo dentro de uma obediência, de uma fidelidade, Deus pode permitir uma determinada adversidade na vida. Deus pode permitir uma situação para lhe provar, para provar a sua fé, para que você, diante daquela adversidade, ou vivendo aquela adversidade, você cresça espiritualmente, volte mais para Ele. Então existem situações que Deus permite, e permite para provar a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa confiança. Existem situações que elas fazem parte das aflições deste mundo. Então o cristão, andando com fidelidade diante de Deus, ele tem que ter esta consciência de que Deus pode permitir, não é que Ele provocou, Ele pode permitir uma determinada situação na vida do cristão fiel, e aquilo vai servir para que ele prove a sua fé, a sua confiança. Aquilo vai servir para ele crescer espiritualmente. Aquilo tem um objetivo, além daquelas situações que fazem parte das aflições deste mundo. Jesus disse: no mundo
tereis aflições, disse para os seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, a pessoa de repente diz: bispo, eu tenho andado com fidelidade diante de Deus. Eu tenho procurado agradar a Deus, eu tenho procurado fazer a vontade de Deus. Mas Deus permitiu uma determinada situação que está me afligindo. Eu estou sofrendo com essa situação, está me afligindo. Deus permitiu. Então, nem se revoltar contra Deus, porque nós não temos motivo nenhum para se revoltar contra Deus, e nem tampouco desanimar. Eu vou desfalecer, eu vou desanimar aqui porque surgiu uma determinada situação na minha vida, um determinado problema, eu vou desanimar. Então, nem revolta, nem desânimo. A gente tem que saber reagir. Tem que saber como é que eu vou reagir diante de uma adversidade, diante de uma impossibilidade, diante de uma situação que está me afligindo. Eu tenho que saber reagir como cristão. Eu queria ler aqui um pouquinho. Esse é um grande exemplo, não é o único, mas esse é um grande exemplo. O rei Ezequias, que foi rei em Judá, houve um período que o Israel estava dividido. Uma parte era chamada Judá, outra parte era chamada Israel. E dentre os reis que reinaram em Judá, Ezequias, diz a Bíblia, foi o que mais confiou em Deus. Aquele rei que demonstrou maior confiança em Deus dentre todos os que reinaram em Judá. E Ezequias, o rei Ezequias, ele vinha caminhando numa fidelidade muito grande a Deus, uma obediência. Ele sendo rei, diz a Bíblia que ele abriu o templo de Deus. Ele estabeleceu o culto para que o povo voltasse a cultuar, a buscar a Deus. Ele regulou as contribuições no templo. Ele celebrou a Páscoa. Ele tomou como rei atitudes importantíssimas que agradaram a Deus. E quando ele estava caminhando muito bem com Deus, aí levantou-se Senaqueribe. Senaqueribe, naquela época, era o tirano pior que havia no mundo, porque Senaqueribe invadia com o exército da Síria, ele era rei, imperador daquele lugar, e ele invadia as nações pelo prazer de invadir. Ele matava pessoas, ele destruía os ídolos, ele causava terrores, e ele já havia invadido nações importantes e que tinham um exército poderoso, como era o caso do Egito. E onde ele decidiu invadir, ele prevaleceu. Ele matou, ele destruiu, ele arruinou. Então, as nações não tinham força, não havia força bélica para enfrentar Senaqueribe. E Judá era um lugar pequeno, absolutamente pequeno. Não havia meios humanos para que pudesse sequer resistir àquele inimigo. Ezequias vinha muito bem, e quando ele vinha muito bem na sua vida com Deus, aí surge uma coisa muito grave, mas muito grave. Mas o que ele fez? Ele soube reagir diante daquela situação, e aquela reação agradável a Deus trouxe um milagre extraordinário. Por quê? Porque pela mão de Deus, Senaqueribe e o seu exército foi destruído. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, apenas um anjo, e aquele anjo matou
185 mil homens, é quase a população da cidade aqui. 185 mil homens foram mortos por causa da resposta da oração de Ezequias. Então, vamos ler aqui, por favor. Nem todos, de repente, estão enfrentando hoje uma adversidade. Se você estiver, aprenda sobre a reação. Não estou, graças a Deus, mas é sempre importante a gente aprender. Vamos ler aqui, 2 Crônicas 32. Depois dessas coisas, daquelas atitudes, né, agradáveis que Ezequias tomou para com Deus, depois dessas coisas e desta fidelidade, se referindo àquelas atitudes que ele tomou, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Olhem um pouquinho para mim. Então, assim, veio um inimigo. Nós não temos, olhem um pouquinho para mim, nós não temos condição humana, humanamente falando, nenhuma de vencer esses inimigos. A confiança está em Deus. O que eles fizeram, que se pode dizer uma atitude natural, foi tapar as fontes de águas que havia fora da cidade, para que os inimigos não encontrassem água e facilitasse a vida deles. Às vezes, a pessoa está diante de uma situação que você não tem condições de reverter aquilo com as suas mãos. Você não tem condições de solucionar aquilo. Você não tem condições de mudar aquilo, de resolver aquilo. Às vezes, algumas atitudes, naturalmente falando, humanamente falando, você pode tomar, mas não vai dar a solução. Vai lá e toma aquelas atitudes naturais que você pode tomar. Nenhum problema nisso. Então, o tapar as fontes de águas era como se uma atitude natural. Mas resolveu? Não, não resolveu, não iria resolver. O inimigo continuava acampado, cercando todo aquele lugar. Diz a Bíblia, então, versículo 5, o que fez o rei, espiritualmente falando, a partir daí? Ele cobrou ânimo, restaurou o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou o coração, dizendo, aí vem a atitude mais importante, o espiritual. Ele disse ao povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Amém? Então, olha um pouquinho para mim, quando a Bíblia diz sede fortes e corajosos, e a gente encontra isso em várias passagens, várias situações na Bíblia, seja forte e corajoso. Está se falando a respeito de um estado, tanto de alma como mente. Seja forte e corajoso.
não temais, seja forte e corajoso, porque essa força não se refere à força humana, à força do braço. Mas nós precisamos entender que o ser de forte e corajoso tem a ver com um estado, uma condição emocional e mental. E a pessoa, o cristão, precisa entender isso. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Corpo, alma e espírito. O nosso espírito é a parte mais nobre do nosso ser. O nosso espírito, que é Deus, o nosso espírito é a parte mais nobre do nosso ser, mas nós temos corpo e nós temos alma. Às vezes surge um problema, uma situação adversa, o medo quer tomar conta. O primeiro inimigo, normalmente, que nós temos que vencer é o medo. O medo vem, às vezes, por um pensamento, às vezes porque, de fato, a pessoa está vendo diante dela uma situação que lhe trouxe medo. Às vezes não viu nada, às vezes não aconteceu nada. Quantas pessoas, às vezes, elas vão ao médico, o médico diz, vai ter que fazer o exame. Só em dizer vai ter que fazer o exame, às vezes só em dizer tem que fazer o exame. O medo, às vezes, toma conta da mente da pessoa, não significa que ela esteja com uma doença grave. Muitas vezes não está. Então, sede fortes e corajosos. Está se falando de um estado de mente e de alma. Então, você tem a sua fé em Deus, a sua vida com Deus, mas você tem que lembrar, eu tenho que fazer a minha parte. Deus é Deus, para Ele não há impossibilidades, não há nada difícil, grande, grave, nada. Ele é Deus, Ele é muito grande, Ele está acima do contexto desse universo. Não existe nada que você possa dizer, isso aí para Deus é difícil, isso aí é grave, isso aí não há. Há para os homens. É simples, é difícil, é impossível para os homens. Para Deus não existe isso. Então, às vezes, um pensamento enche a pessoa de medo, porque a pessoa permite, às vezes, um pensamento negativo criar vida na mente dela. Às vezes não aconteceu nada, mas vem aquele pensamento, a pessoa deixa ele ser alimentado na mente, aquele pensamento vai gerar um sentimento, muitas das vezes um medo. E a pessoa com medo, evidentemente, o que ela quer fazer? Ela quer fugir, ela quer se esconder, ela quer se acovardar, porque então a Bíblia diz, sede fortes e corajosos. Está se falando de um estado de mente e de alma. Depois ele diz, não temais, não temais. Então é impossível que você prevaleça diante de uma situação se você permitir que o medo lhe domine. Eu estou enfrentando um problema, eu estou passando por uma situação, ou surgiu uma adversidade, ou ainda não surgiu, só que o medo está me dominando. Você precisa se libertar daquele medo, você tem que vencer o medo. O primeiro inimigo a ser vencido. Então, o que fez Ezequias? Reuniu o povo e trabalhou para que o povo tivesse um estado de mente e de alma e também uma condição espiritual para confiar. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Nós não podemos deixar o medo tomar conta, o desespero tomar conta. Por quê? Porque nessas condições não dá. Deus não vai se manifestar se uma pessoa estiver com medo
se uma pessoa estiver dominada pelo medo, se uma pessoa estiver se acovardando. Não, existem situações que é só ele que vai mudar, somente ele pode mudar. Só ele pode reverter aquilo. Mas não quer dizer que a gente tem que se esconder, entrar no buraco, fugir, ficar lá amedrontado, acovardado, e ele vai fazer tudo. Não, ele precisa ver que nós temos uma fé, que nós temos uma confiança, que nós temos um estado de mente e de alma que venha lhe agradar, que venha lhe agradar. Então, quando a gente vê seja forte e corajoso, não está falando da nossa força humana, do nosso braço, do nosso físico, mas está falando de uma força que a gente busca em Deus, encontra em Deus. Está falando disso. Então, o que ele fez? Ele reuniu o povo e disse: sejam fortes e corajosos. Quer dizer, nós temos que ter um estado de mente e de alma que agrade a Deus. Em seguida ele diz: não temais. Vocês não podem se deixar dominar pelo medo. A situação era gravíssima, gravíssima, porque os inimigos, havia um exército poderoso lá fora, pronto para matá-los. Não era para ir lá e simplesmente dizer: eu quero viver aqui. Não, é matá-los, destruí-los. Com tudo isso, tendo a vida, né, ali por um fio, o rei diz: não temais, não temais, não vos assusteis, porque conosco está o Senhor nosso Deus. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas lutas, as nossas batalhas. Então, isso tudo tem a ver com aprender a conseguir reagir de uma maneira que seja agradável a Deus. Não pode o cristão pensar: estou enfrentando aí uma adversidade, um problema, uma situação que está me afligindo, e eu vou me deixar dominar pelo medo, pelo desespero, vou desanimar, vou me prostrar aqui, e Deus vai sair fazendo tudo por mim. Não é assim, não é assim, não é assim. Ele precisa ver que nós confiamos nele, a ponto de dizer: eu não vou temer essa coisa, eu não vou deixar o medo me dominar, eu não vou me acovardar, eu não vou me esconder, eu não vou fugir, eu não vou correr, eu não vou ficar aqui desesperado. Por quê? Porque isso tem a ver com a fé e a confiança em Deus. Então, eu vou repetir aqui o versículo 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Quer dizer, ele tem lá um exército poderoso, mas não vamos nos assustar com ele, nem com a multidão que está com ele, porque conosco há um conosco maior do que o que está com ele, tá certo? Então isso é uma questão de fé, mas é uma questão de sabedoria. Quer dizer, olha um pouquinho, o Senaqueribe tem lá um exército de quase 185 mil morreram, um exército de quase 200 mil naquela época. Naquela época, você imagina o que era um exército de quase 200 mil só naquele lugar. Naquela época. Era uma multidão, era uma coisa assim que quem olhava dizia assim: hoje um exército de 200 mil, as pessoas falam: tem países que tem 500 mil, 1 milhão, por aí. Naquela época, quase 200 mil só naquele lugar. Mas aí o rei diz: com ele tem uma multidão, mas conosco o Senhor nosso Deus. Nós temos um Deus poderoso. Então, aquele povo entendeu. Nós temos que reagir dessa forma.
Nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos, nós temos que confiar em Deus. E confiaram, diz a Bíblia. Eu não vou ler todo o texto, né? Mas aqui no versículo 21, só para finalizar, eles se reuniram, eles oraram, eles clamaram a Deus, mas não com aquele espírito de medo, não com aquele espírito de desespero, de quem está fugindo. Não, houve um estado de mente, de alma, mas também de espírito, né? Porque o ser forte e corajoso tem a ver com o estado de mente e de alma. Mas a fé, a confiança tem a ver com o nosso espírito, acima de tudo. Então eles não ficaram batendo cabeça com o outro, fugindo, correndo, desesperados, tentando fugir do lugar. Eles não fizeram isso. Eles tinham consciência da gravidade da situação, da impossibilidade que estava diante deles. Mas eles tiveram condições de reagir da maneira correta. Invocaram a Deus, clamaram a Deus. Diz a Bíblia. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, chefes, príncipes, no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, Senaqueribe, né? Os seus próprios filhos ali o mataram uma espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Amém? Aquele milagre ficou conhecido em todas as nações. Todas as nações. Os reis de outras nações iam lá visitar Ezequias, levavam presente, porque Deus fez algo grandioso por eles. Por quê? Porque eles tiveram, né, não é mérito, eles tiveram a capacidade de reagir corretamente. Então, isso é importante. Então, você vivendo, eu estou caminhando com fidelidade diante de Deus. Não pode pensar que eu não vou enfrentar mais nada. Agora, todo dia vitórias, todo dia milagres. Não é assim. Deus faz milagres, Deus concede vitórias, Deus abençoa. Mas às vezes Ele permite, tem coisas que Ele permite. Não acontece nada sem que Ele permita, nada, não cai uma folha sem que Ele permita. Às vezes Ele permite uma situação difícil. Às vezes Ele permite uma situação que aflige, uma adversidade na vida daquele que está sendo fiel. Porque ele abandonou a pessoa, foi infiel? Não, nada disso. Não quer dizer que ele quer que a pessoa seja destruída por aquela situação. Você vai crescer espiritualmente. Você tem que aprender com aquela situação, confiar mais em Deus, depender mais de Deus, voltar-se mais para Deus, mas fazer a sua parte. Não vou correr, não vou fugir, não vou me esconder, não vou permitir que o medo me domine, não vou permitir que o desespero tome conta de mim. Deus precisa encontrar em mim um estado de mente e de alma e de espírito. Então eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso, e eu tenho que viver a minha fé. Eu vou clamar a Deus, eu vou usar a minha fé. Não quer dizer que Deus permitiu, eu vou cruzar os braços e dizer, então eu vou aceitar tudo que está acontecendo aí e não vou fazer nada. Não, não é assim. Deus permitiu o inimigo se levantar, mas não significava que ele queria que o inimigo destruísse aquele povo. Então a gente tem que ter sabedoria. Deus permitiu isso aqui, mas não quer dizer que ele quer que isso aqui me destrua. Eu vou fazer a minha parte. Às vezes, a parte que tem que fazer é só espiritual. Não tem nada para fazer com as mãos diante daquela situação.
mas ele precisa ver, encontrar na pessoa um estado de mente, alma e espírito. Então, sede forte, corajoso, não temais. Agora, eu vou usar a minha fé. Se eu tenho que clamar a Deus, eu vou clamar a Deus. Eu tenho que clamar, eu vou clamar a Deus. Não quer dizer que eu tenho que me conformar com aquela situação, cruzar os braços e aceitá-la. Não quer dizer isso. Existem situações que não vieram, que não vieram com o objetivo de provar a pessoa. Mas daquela situação Deus quer fazer um grande milagre para que Ele seja glorificado. Às vezes Ele permitiu uma coisa, mas dali Ele quer fazer um grande milagre para Ele mesmo ser glorificado. Então diz a Bíblia que as nações, quando a gente lê o Salmo 126, esse salmo também tem a ver com esse milagre aqui, em que eles dizem: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O milagre foi tão grande, e quando aconteceu, eles ficaram assim, parecia que era um sonho, mas era uma realidade. A nossa boca se encheu de riso. Por quê? Porque Deus mudou a sorte deles. Então, às vezes, Deus permite algo, parece derrota, parece que abandonou a pessoa, parece que esqueceu da pessoa, parece que Deus agora está vacilando. Não, não é isso. Ele vai permitir que daquela situação você prove sua fé, sua confiança, sua fidelidade. Quantos cristãos, pessoas que se diziam fiéis a Deus: não, eu sou fiel a Deus, eu amo Jesus. Quando aconteceu uma adversidade, já era. Não, eu estava seguindo Jesus, mas deixou acontecer isso comigo. Eles abandonam a fé. Abandonam uma fé. Abandonam. Eram fiéis só na hora favorável. No momento difícil, viram as costas para Deus. Então Deus permite, Ele vai provar a fé, sua confiança, sua fidelidade. Estou passando por isso aqui, mas Ele continua sendo meu Deus. Eu continuo fiel a Ele. Tenho certeza que Ele me ama, que Ele é fiel. Ele permitiu isso aqui, mas não quer dizer que Ele quer que isso aqui me destrua. Mas eu preciso lembrar. Eu tenho que apresentar um estado de mente, de alma e espírito que possa agradar a Deus. Então, não temas, seja forte e corajoso, alma e mente. Agora eu vou fazer a minha parte. E eles fizeram, e Deus abençoou. Então a reação que o cristão tem diante das adversidades, ela é muito importante, muito importante. Existem cristãos, né? Você sabe que quantos cristãos às vezes estão dominados por uma depressão. A depressão, existe várias causas para a depressão, não vou entrar nesses detalhes aqui. Às vezes a pessoa sofre de depressão por um problema orgânico, ela pode ter um problema de depressão. Tem gente que entra numa depressão por causa de pecado. Davi viveu isso, está lá o Salmo 32, quando ele pecou, entrou num estado de depressão por causa de pecado. A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados para se livrar, porque aquela depressão, às vezes, pecou, depressão. Tem gente que às vezes entra numa depressão por opressão espiritual maligna. A pessoa não é liberta, não anda na presença de Deus, tem depressão que ocorre por causa de opressão espiritual. Mas tem muita gente que entra numa depressão por quê? Se depara com uma situação, às vezes difícil, grave, às vezes impossível, às vezes não é tão difícil, e vai desanimando, e sente medo do problema, e desanima, e sente medo, e desanima, e sente medo, daqui a pouco vira um pacote, está deprimido.
Porque a pessoa está enxergando aquela situação como uma montanha intransponível. Uma montanha que não tem como passar nem mover. E desanima. Por quê? Porque o estado de mente e de alma da pessoa está lá embaixo. Às vezes é o medo. Estou com medo desse problema, estou com medo dessa situação. Desanimei aqui, desanimei ali, e os pensamentos negativos vão se multiplicando e tendo vida e sendo alimentados. Daqui a pouco a pessoa não consegue levantar de uma cama, porque se considera totalmente derrotada e vencida definitivamente. Então nós precisamos, evidentemente, fazer a nossa parte. Deus precisa ver, encontrar em nós um bom estado de mente e de alma. Sede fortes e corajosos. Não temas, seja forte e corajoso. E fazer a nossa parte que cabe a nós fazermos. Então, se você eu tenho sido fiel a Deus, mas esse problema aqui, essa situação aqui, eu tenho que saber reagir, saber lidar com isso aqui. Não quer dizer que Deus permitiu, não quer dizer que Ele quer que isso me destrua. Mas eu tenho que cuidar da minha mente, da minha alma, do meu estado de mente e de alma, e eu tenho que entrar com a minha fé e a minha confiança em Deus, para que Ele possa fazer aquilo que eu não posso fazer, tá bom? Deixa eu ler aqui rápido alguns versículos. O mais importante que houve da parte de Ezequias foi a sua confiança em Deus. A sua confiança foi fundamental. Deixa eu ler aqui Salmo 40, alguns versículos que falam a respeito da confiança em Deus. Depois nós vamos orar, buscar a presença de Deus. Salmo 40, versículo 4 diz assim: bem-aventurado, quer dizer, feliz e abençoado, o homem que põe a confiança no Senhor e não pende para os arrogantes, nem os afeiçoados, para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Salmo 56. Eu vou um pouquinho rápido para a gente orar. Versículo 4. Aqui a gente já pregou isso aqui. É aquela sabedoria para a gente saber lidar quando vem o medo. Disse o salmista: em me vindo o temor aqui é medo, não é respeito para com Deus. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Amém? Então qualquer um, olhe um pouquinho para mim, qualquer um está em condições de ser, de repente, atingido por um pensamento. A palavra não é atingido, mas qualquer um pode ter um pensamento que lhe traga medo, ou pode passar por uma situação que lhe traga medo. Mas a gente tem que saber lidar. Disse o salmista: em vindo o medo, eu hei de confiar, quer dizer, eu não deixo essa coisa me dominar. Eu hei de confiar em ti. Então, você tem que saber reagir. Salmo 84, versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmo 71, só voltar um pouquinho. Versículo 5.
pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Jeremias 17, que diz assim, logo após o livro de Isaías, Jeremias 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, nós vamos orar. Olhe um pouquinho para mim, nós vamos orar. Se você tem sido fiel a Deus e estou enfrentando uma adversidade, uma determinada situação, você está sabendo reagir? Estou, graças a Deus. Eu tenho mostrado uma boa condição de mente e de alma. Eu não tenho sido medroso, covarde, não estou fugindo, me desesperando. E estou mostrando condição espiritual de fé e de confiança, orando, clamando, confiando que Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Amém, graças a Deus. Não, eu estou enfrentando uma situação, mas o medo está me dominando. Você tem que vencê-lo. Você tem que rejeitar o medo. Tem que rejeitá-lo. Porque o medo enfraquece, gera dúvidas, vai produzir um monte de coisa que não ajuda. Eu estou com medo do problema, estou com medo da situação, estou com medo do futuro, estou com medo do que possa acontecer, eu estou com medo. Você tem que rejeitar aquilo imediatamente, não aceita. Nem na sua mente, nem no seu coração. E começar a mostrar coragem e força. E buscar pela fé e sua confiança em Deus respostas, vitórias. Lembre-se que daquela situação que parece que vai destruir, dali Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. E você ter uma grande experiência com Deus. E futuramente você poder dizer para outras pessoas: estive numa situação extremamente difícil, mas Deus pôs as mãos, respondeu, livrou, transformou, abençoou. E isso é fundamental. Amém? Deixa eu rapidinho aqui, 2 minutos. Salmo 126, que tem a ver com esse milagre que aconteceu nos dias de Ezequias, e quando Deus os tirou do cativeiro numa outra situação. Esse salmo é para isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, você vê que por todas as nações ficou conhecido o milagre. Entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, se dizia entre as nações. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, às vezes o momento é difícil, mas a pessoa está batalhando. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Então, às vezes, daquele momento difícil, daquela situação difícil, que dá a impressão de que vai destruir a pessoa, daquela situação Deus pode fazer um grande milagre que vai glorificá-lo. Amanhã você poderá ter uma grande experiência com Deus. E amanhã o seu testemunho, a sua vitória, abençoar outras pessoas.
que estarão vivendo situações iguais ou parecidas com a sua. Então, a reação é fundamental. Amém? Deu para entender, sim ou não? Vamos falar com Deus. Fique de pé, por favor. Feche os olhos. Vamos orar. Esqueça de tudo lá fora. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que diz: meu servo, não temas, meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Verás o meu poder. Meu servo, não temas, meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. sei que é difícil, sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Por favor, feche os olhos. Não é que Deus não possa nos ouvir com os olhos abertos, mas apenas para você se concentrar melhor. Fale com Deus. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu sei que nós ouvimos o que Deus queria que nós ouvíssemos. Você tem enfrentado algo que está lhe afligindo muito. Mesmo você andando com fidelidade diante de Deus, Ele permitiu. Não significa que Ele quer que você seja destruído ou vencido, ou que Ele tenha lhe abandonado, mas desta situação certamente Ele está provando sua fé, sua confiança, sua fidelidade. Mas é preciso lembrar-se que desta situação Ele pode realizar um grande milagre, que vai não apenas lhe abençoar, mas vai glorificá-lo. Mas Ele precisa ver que nós reagimos corretamente diante das lutas. Aquele rei, ele confiou em Deus e disse ao povo que estava com ele: sejam fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria e nem da multidão que está com ele, porque com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas batalhas. E eles mostraram que conseguiram reagir corretamente. Não se deixaram vencer pelo medo, não se assustaram, não se acovardaram, não se deprimiram,
não se deixaram dominar pelo terror, pelo medo, mas eles apresentaram um estado de mente, de alma e espírito agradável a Deus. E Deus mostrou para aquele povo como Ele é grande. Apenas um anjo foi suficiente para destruir todo aquele exército que parecia invencível, que aos olhos dos homens eram invencíveis. Às vezes, as circunstâncias, o problema, a situação parece também irreversível, impossível, grande demais. Mas quando olhamos para o poder e para a grandeza de Deus, entendemos que basta Ele dar uma ordem, tudo se transforma. Basta Ele enviar uma palavra e tudo se transforma. É como o centurião que disse para o Senhor Jesus: envia apenas uma palavra e o meu servo será curado. Deus precisa ver, encontrar em nós essa fé, essa confiança de que Ele é tão grande, tão poderoso, que basta uma ordem e tudo se transforma. Se você estava se deixando dominar pelo medo, pelo desespero, rejeite, não aceite mais. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu rejeito o medo, o desespero. Que o Espírito Santo me abençoe e que haja em mim força, coragem, fé e confiança, porque conosco está o nosso Deus poderoso. Maior é aquele que está em nós do que tudo que há neste mundo. Em nome de Jesus. Agora agradeça a Deus, glorifique a Deus, adore a Deus, exalte a Deus. Ó, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é grande, invencível, poderoso, soberano. Senhor, nas tuas mãos está todo o poder, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Não há nada, Senhor, que lhe cause espanto. Não há nada que lhe seja impossível, meu Deus. Tu és o nosso Deus, o soberano Deus, o Deus que está acima dos altos céus, o Deus que nos ama, que não nos desampara, que não nos abandona, que não nos despreza, que não esquece das suas promessas. O Deus que socorreu aquele povo e aquele rei que nele confiou. Ó, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aleluia. Exaltado e engrandecido seja o nosso Deus. Não há realmente motivos para temer, não há motivos para nos assustarmos, porque o Senhor é o nosso Deus. Aceite a nossa adoração, o nosso louvor, meu Deus, a expressão que sai do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos lábios. Sim, Senhor, nós podemos confiar em Ti. Nós não seremos decepcionados, não seremos
Senhor, rejeitados, abandonados. Pelo contrário, Tu és Deus. Engrandecido seja o Senhor, exaltado é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Senhor. Que a Tua presença venha sobre o Teu povo. Adore a Deus de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Exalte a Deus, agradeça, confesse para Ele o seu amor, a sua fé, a sua confiança nele. Ele não nos abandona, não nos despreza. Ele jamais abandonará, desprezará aqueles que se voltam para Ele de coração. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Levante as mãos e cante com os olhos fechados. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. É o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer. Levante as mãos, adore a Deus e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus, só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus, só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradeça a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus. Ao invés de temer, confie. Ao invés de temer as circunstâncias e lutas, creia. Ao invés de fugir, de se esconder, seja forte e corajoso. Tu és o nosso Deus. Digno é o Senhor de todo louvor, de toda adoração. Nas Tuas mãos, Senhor, está o poder, a força, a grandeza, a majestade. Senhor, dá ao Teu povo a Tua presença, e o Espírito Santo venha sobre eles para fortalecê-los, abençoá-los, enchê-los de vida, de força, de coragem, de confiança, de fé. Ó, nós Te glorificamos de todo o nosso coração. Conosco está o Senhor nosso Deus.
Conosco está o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aceite o nosso louvor. Dá, Senhor, o teu Espírito. Venha, Espírito Santo, para regenerar aqueles que não foram regenerados. Venha, Jesus, e batiza com o teu Espírito, Senhor, aqueles que te amam, aqueles que te adoram, aqueles que te seguem, aqueles que creem em ti, como diz a Escritura. Renova-lhes, Senhor, as forças, dá a tua presença, faça com que o teu povo se torne forte e mais forte a cada dia, e que o Senhor encontre em todos um estado de mente, de alma e de espírito que venha agradá-lo, que venha glorificado, e que o Senhor seja glorificado. Nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, e que tudo que nós ouvimos aqui produza frutos extraordinários dentro de cada um deles. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga graças a Deus, nós te glorificamos. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Podem sentar. Eu não sei